Não congelado. Oi, testando. Fala, Youngers, tudo bem com vocês, pessoal? Uma boa noite a todos. Estamos nessa segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, aqui, né, no nosso Depois da Bandeirada. Presenciamos ontem momentos históricos no automobilismo mundial, né? Presenciamos vitória da Indy 500, aquela corrida insana que foi a vitória do Hunter, do Newgarden. Joseph Newgarden. Joseph Newgarden, eu não envio o nome à memória, e a vitória, né, aquela corrida insana que teve chuva em Mônaco, aquela corrida eletrizante com vitória e domínio total de Max Verstappen. Bom, antes da gente começar esse super bate-papo no nosso Depois da Bandeirada, sempre lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e vamos lá com os nossos meninos, os nossos mestres em automobilismo. Boa noite, Matheus Henrique. Maurício, boa noite. E tivemos um final de semana insano em Indianápolis com a vitória do Newgarden de maneira espetacular, com uma ultrapassagem espetacular para cima do Ericsson na reta oposta. Foi uma manobra incrível, simplesmente incrível, e é o meu destaque da corrida. Luiz? Bom, eu quero dizer, né, novamente aqui, reforçar meu agradecimento ao David Edward e toda a equipe da Rádio Mania Recife, que me chamaram para ser o comentarista dessa edição da Indy 500, e foi uma experiência, assim, magnífica. Inclusive, foi a maior audiência da história dessa web rádio, a transmissão dessa Indy 500. Então, digamos que estava ali fazendo parte da história. Para mim foi magnífico. E tão magnífico quanto foi presenciar essa edição da Indy 500, que pela primeira vez na história teve a relargada acontecendo na última volta, e depois de 12 anos tivemos aí um piloto perdendo a vitória na última volta. Fantástica a vitória do Joseph Newgarden, e era a vitória que estava faltando para a carreira dele. Ele é o nome da Penske há muito tempo, é bicampeão da Indy, e embora já tivesse conquistado esse bicampeonato, faltava a cereja do bolo, que era a Indy 500, e vinha batendo na trave nos últimos anos, e quiseram os deuses do automobilismo. Aliás, ou melhor, eu falo que é Indianápolis quem escolhe o seu ganhador, e Indianápolis escolheu Joseph Newgarden para conquistar esse tento. Ontem, no último domingo, uma vitória assim de tirar o chapéu, mas nada tira. Eu falo da vitória do Newgarden, né, que era a vitória que ele merecia, a vitória que estava faltando, né, para ele. Mas assim, era a vitória que estava faltando efetivamente. Mas destacar aqui a performance do Marcus Ericsson, que por muito pouco não quebrou um jejum de 21 anos sem bicampeonato em Indianápolis. Lembrando que a última vez que um piloto foi 2 vezes campeão consecutivo de Indianápolis foi o Hélio Castro Neves, em 2001 e 2002. Mas o Ericsson, desde que ele ganhou a Indy 500 ano passado, ele apagou aquele estigma, todas aquelas piadas que tinha em cima dele por conta da passagem dele na Fórmula 1. E a performance dele em Indianápolis só comprova isso. Com certeza. Bom, vamos começar com a Indy 500, né, que é a corrida mais velha do automobilismo e a principal, né? O Ericsson, que ele fez ali na última volta com o Joseph Newgarden, aquela briga ali foi tensa, foi de puxar os cabelos, porque esse cara brilhou. E você vê depois da corrida a reação do Ericsson, né? Assim,
eu não sou mais o atual campeão, a gente conseguiu dar o nosso melhor, mas a felicidade do Newgarden, isso foi demais. Foi demais. Indianápolis sempre traz um final, um grande final, né? E foi espetacular, foi insano e foi uma gigante. Foi uma corrida incrível, com bandeiras vermelhas, uma das coisas mais históricas que aconteceram em Indianápolis, porque em nenhuma outra Indy 500 aconteceram de 3 bandeiras vermelhas. E o que eu vejo dessa corrida, que assim, o Tony, para mim, foi muito triste terminar onde ele terminou em 16º, porque assim, o carro que ele tinha, gigante. A McLaren está brigando pelo campeonato de pilotos. O que Pato O'Ward fez, ele tinha como evitar. Aquele acidente, né, depois da bandeira vermelha, e que depois teve outra bandeira vermelha, foi, na minha opinião, ridículo. Minha opinião, né, foi ridículo, porque ele poderia ter evitado. Vocês concordam? Luiz? Vai lá, Luiz, vai lá. Bom, aquele acidente do Pato O'Ward, cara, pra mim foi coisa de corrida, tá? Ele não teve culpa naquele momento. Ele ter colhido aí o outro piloto foi uma ocasionalidade. Ele só perdeu o controle ali e virou um passageiro do carro efetivamente. Não teve muito o que fazer naquele instante, né? Mas destacar aqui que a McLaren foi fantástica na corrida de ontem. E destacar também que o Tony Kanaan, tudo bem, não foi campeão, não conquistou essa vitória, não foi bi, mas nada paga, né? A fantástica trajetória que ele teve na Indy e que ele encerrou da melhor maneira possível, começando uma corrida e terminando-a. Sim, concordo plenamente com o que você disse. O Tony, assim, a carreira dele, o campeonato dele em 2013 na Indy 500, que ele venceu em 2004, tudo que ele fez na Indy, isso jamais será apagado. Ele é um gênio, um grande piloto, né? E ele está escrito na história de Indianápolis, o nome dele está escrito na história do templo e ele é eternizado. Então, Tony, muito obrigado por tudo. Matheus, o que você achou dessa corrida aí e o que você tem a dizer sobre todos os nossos comentários? Fabrício. Pois é. Bom, sobre o Pato O'Ward, eu vou ser um pouco diferente aqui, pelo que eu vi do acidente dele com o Ericsson. Para mim, o Pato O'Ward, ele jogou a corrida. Primeiro, que ele jogou a corrida fora. Segundo, ele tentou uma manobra suicida na reta oposta, uma manobra muito suicida na reta oposta. Não tinha o menor espaço para ultrapassar na reta oposta. Terceiro, o carro da McLaren estava rendendo muito. Se eu fosse o Pato, esperaria até as voltas finais para atacar, porque carro e equipamento ele tinha, a barata da McLaren estava redonda, e uma pena que o Tony não conseguiu ir para frente. E assim, só para eu complementar sobre para eu dar uma pincelada sobre o Pato para ir para o Tony. O Pato, o Fabrício, ele precisa amadurecer como piloto. Por quê? Primeiro porque ele é um bom piloto, um ótimo piloto, só que ele faz umas escolhas erradas, momentos errados para querer ultrapassar. E naquele momento não era o momento para ultrapassar. Não é momento para arriscar. Ele quis arriscar demais. Faltando 6 voltas. Você tinha que tentar ficar.
ele tinha a curva 3 e a curva 3 e a curva 4 para entrar agarrado e tentar passar na reta, para tentar se mandar, entendeu? Então, assim, o Pato Howard, ele precisa amadurecer aí. Mas, e outra, e quando ele amadurecer, ele vai engrenar. Ele vai engrenar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, sobre o Tony, Fabrício, sobre o Tony, é uma pena o Tony terminar dessa forma. Primeiro porque o carro da McLaren estava redondíssimo e ele não conseguiu ir para frente. O carro dele estava muito traseiro, desequilibrado. Isso em Indianápolis é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Isso o rendimento fica péssimo demais e assim, uma pena. É uma pena o Tony terminar dessa forma. É uma pena, mas eu só tenho a agradecer ao Tony, cara, por ter dado muitas alegrias ao automobilismo brasileiro nesses últimos anos. Sim, e não só brasileiro, né, ao mundial também, porque uma história que ele contou num podcast, né, eu vou resumir aqui, no mês de maio, em Indianápolis, eles vão no hospital, né, ver crianças com câncer, tudo, isso é uma coisa bem legal que Indianápolis faz, que a direção da Fórmula Indy faz, né, e em 2010, chegaram para ele e falaram assim, Tony, tem uma menininha que está na UTI, que é super sua fã, tudo, será que você pode visitar ela? Claro, subiu lá para visitar, a menininha estava dormindo, tudo, e conversou com a mãe, né? E hora que ele viu, ele tinha um negocinho dele, de um amuleto da sorte, ele deu para a mãe da menina, falou, Tó, deu, né? Ele falou, ele contou a história, tudo do amuleto, falou, não sei se você acredita nisso, tal. Menina saiu curada do hospital. Ficou uns anos sem ter contato, tudo. Em 2013, em maio, ele recebe uma carta desse tamanho da mãe da menina. Ó, de lembrar me dá arrepio. Da mãe da menina com o amuleto e falou assim, agora você vence essa bagaça. Agora você vence. E não é que ele venceu a corrida? E na hora ele falou assim que até tirou o amuleto da mão. O Tony é uma figura ímpar, né? E ele mesmo já deixou claro na postagem que ele fez hoje no Instagram que mesmo que tenha se retirado na Indy, né? Ele vai continuar frequentando o circo que passa, né, por várias cidades norte-americanas. Já confirmou que vai estar presente, né, na próxima etapa que acontece no próximo dia 3 de junho, esse domingo, em Detroit. E o fato é, ele tem passe livre para frequentar o grid da Indy, o pit, qualquer espaço, a hora que quiser, porque ele é uma figura lendária, eu diria. Já pode ter sido campeão uma vez, tanto da temporada regular quanto da Indy 500, mas que ele é um nome assim, um nome indubitável, isso ninguém questiona. Sim. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta clássica aqui que nós sempre fazemos no início dos programas. Que nota que vocês dariam para a Indy 500 de 0 a 10? Começa contigo, Matheus. Não tem que falar, 10, cara. Que corridaça, cara. Que corridaça sensacional. Foi de arrepiar, de tirar o fôlego, de prender a respiração até o final. Corridaça. Luiz? Dou 1 milhão, vai. Na boa, ô Fabrício, com todo respeito, eu acho que é muito difícil a gente ver uma Indy 500 que foi notas. Aliás, tem uma Indy 500 que foi nota 0, foi a edição de 1973, né? Que foi uma edição muito triste, a ponto de ser conhecida como Black May, né? Que tiveram 2 mortes. Maio preto. Exatamente.
e que inclusive está completando 50 anos essa semana, né? Que foi uma edição marcada por tragédias e tudo mais, e foi uma grande exceção à regra, né? Tirando esse momento, né, que está para Indianápolis o que o GP de San Marino de 1994 está para nós brasileiros, tirando isso, todas as outras Indy 500 foram nota 1 milhão, assim. Olha, vocês tiraram as palavras da boca deste apresentador e comentarista. Dou 10 também, dou 1 milhão, dou 1.000, porque, assim, foi eletrizante. Foi melhor do que Mônaco. Isso é fato. Muito, muito. Não há nem conversa para Demais. isso. Eu lembro, eu estava na sala assistindo, cara, eu estava com o tablet no aplicativo da Indy, no onboard da McLaren, não consegui o do Tony, mas estava no onboard da McLaren, pelo amor de Deus. Olhava na TV tenso, cadê o Tony? O Tony em 10º, aí caía. Nossa, mas foi espetacular, nota 1 milhão, nota 10 para essa corrida aí. Eu devia perguntar que nota que vocês dariam para essa corrida de 0 a 1 milhão. Vocês dariam 1 milhão com certeza. Bom, o que vocês têm a dizer sobre o nosso outro brasileiro, Hélio Castro Neves, sobre essa fase ruim que ele está, sobre a corrida que ele fez? Começa contigo, Luiz. Mesmo mais Bom, 10, vai lá. bom, sobre o que aconteceu com o Elinho, a gente sabe que ele tá aí que lutando com o equipamento, né? Aliás, essa edição dele, essa participação dele em Indianápolis foi difícil desde os treinos. O carro da Meyer Shank, né, tá se mostrando um carro muito difícil, tá sendo um complicador para ele. Enfim, temos várias questões, né, que efetivamente prejudicam aí o andar do Elinho na temporada. E a equipe estava apostando muito, né, nessa Indy 500, mas foi uma performance abaixo das expectativas desde os treinos. Mas para quem largou em 20º, chegar em 15º, nas condições, foi um avanço, querendo ou não. Então, assim, a corrida do Hélio foi sim abaixo do que a gente esperava, abaixo do que a gente está acostumado a ver e cria expectativas em cima do Hélio, mas não significa que foi decepcionante. E assim, ele terminou à frente do Tony, uma posição